Bom, pessoal, voltando os nossos resumos aqui, ainda no programa 1, módulo 1, hoje a gente vai dar uma olhadinha no tema 4, fluido, matéria e espírito. Em O Livro dos Espíritos, na questão 459, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, sabendo que são os espíritos, como agem e como estabelecer entre eles uma relação elevada. Então, principalmente no nosso, a gente vai levar esse tema bem, assim, bem resumidinho para o nosso trabalho de desobsessão. É um tema muito amplo, tem muita coisa para ser vista, mas a gente vai se ater mais a essa relação espírito, matéria e fluidos dentro da nossa área de atuação, assim, de estudo maior agora, que é a desobsessão. Na questão 27 da obra Livro dos Espíritos, Allan Kardec anota que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais no universo, espírito e matéria. Assim, Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Importa considerar que a individualidade, denominada espírito, representa a humanização do princípio inteligente. Já a matéria, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no espiritual, tem origem no elemento primordial, denominado fluido universal, também conhecido como fluido primitivo ou elementar, e ainda matéria cósmica primitiva, termo que foi adotado em A Gênese. O espírito. O espírito é a individualidade que, na forma de princípio inteligente, passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza. E eles são divididos em três ordens, de acordo com Kardec. Os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos que atingiram a perfeição. Na segunda ordem, são os que têm como preocupação o desejo do bem. E os espíritos da terceira ordem, que são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância, desejo do mal e das paixões más. Matéria. Para que o espírito possa atuar ou agir, ele necessita da matéria, entendida como um instrumento que este serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua função. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Toda matéria existente no universo visível e invisível tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que se desdobram, suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas e, sobretudo, a eterna geratriz. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele denomina fluido cósmico universal também de plasma divino ou hausto do Criador ou ainda força nervosa do Todo Sábio. A concepção usual que se tem de matéria está fortemente relacionada com aquilo que os sentidos corporais captam. No entanto, os espíritos desencarnados, embora não possuindo corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela, porque o mundo espiritual, ainda que invisível, possui matéria, que para nós, encarnados, seria classificado como energia, um tipo de matéria cujas moléculas vibram em outra dimensão. Em outra dimensão. Desculpa, vou ler uma parte aqui. Os fluidos. O fluido, essa palavra fluido foi utilizada por Kardec lá na época da codificação, isso foi em 1857, porque nessa época não existia uma outra palavra que designasse bem aquilo que estavam passando para ele. Então, fluido, como fluido, ele é denominado assim, um corpo que se adapta ao seu recipiente. Isso seria um fluido, né? E como ele não tinha uma designação melhor,
Porque a palavra energia, que seria a palavra que melhor, hoje, a palavra assim, que a gente tem que melhor classifica, melhor dispõe, melhor classifica, melhor mostra assim, essa essência, esse fluido, que ele chamou de fluido, essa palavra na época não existia, ela passou a existir a partir de 1904, né? E ela só se tornou popular depois da Primeira Guerra Mundial, né? Não, depois da Segunda Guerra Mundial, 1950, que ela passa a ser popularizada. Por isso que ele usa a palavra fluido. Isso também não vai, a gente continua usando porque por convenção, mas ela só fica meio estranha assim. Por exemplo, tem um exemplo que a Nete Guimarães usa muito, que é quando você fala água fluida ou água fluidificada. Quando você vai passar isso para outra língua, para o inglês, para o italiano, para outras línguas, fica como se fosse água líquida. Quando você traduz água fluida, seria como se fosse água líquida. Então fica estranho, né? Você vai, no final da reunião teremos água fluida ou água fluidificada. Aí, na hora que traduz, fica no final teremos água líquida. Então fica. Então, nessa condição, seria melhor usar a palavra energizada, a água energizada, que ela é uma água que recebeu fluidos, recebeu energia. Mas isso aí a gente não precisa preocupar muito com isso também não. Fluido é a designação genérica dos líquidos e gases porque, em oposição aos elementos sólidos propriamente ditos, possui a capacidade de escoar com grande facilidade. Classificados como matéria, os fluidos originam-se obviamente do fluido universal. Allan Kardec anota: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças, múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidos na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa, etc. Então, esse fluido cósmico tem um fluido cósmico primitivo, universal. Aí cada planeta que tem no universo, cada planeta ele tem esse fluido cósmico universal, adquire as características daquele planeta, da vibração daquele planeta. Então, quando o próximo tema, que é perispírito, a gente vai ver que o perispírito ele é formado desse fluido cósmico universal, mas já ligado ao planeta. Quer dizer, se a gente está encarnado aqui na Terra, o nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal já nas características da Terra. Então, cada planeta dá uma característica diferente para esse fluido, uma vibração diferente de acordo com o seu grau de adiantamento, com as condições do planeta. Os elementos fluídicos do plano físico ou perispiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes que, como energia, se expressam de diferentes formas: sonora, luminosa, calorífera, eletromagnética, mental, etc. Então, como eu falei, a gente não vai... se a gente for aprofundar aqui, tem muita coisa para ser visto. A gente vai pegando uma obra, depois sempre tem várias obras que citam, e se a gente for entrando nisso, a gente vai ficando assim, eu nem tenho condições de passar sobre isso para vocês, para nós, né, que a gente está estudando junto aqui. Mas como eu falei, para o nosso trabalho, mais assim, para a desobsessão, para atendimento espiritual, é importante entender sobre esse fluido, essa energia vital, e como que ela está ligada ao espírito, ao perispírito, ao corpo, como ela tem a matéria, né, como ela está ligada à matéria. O corpo, quando esse fluido vital que liga o nosso espírito ao corpo e transmite as sensações que a gente tem de sentimentos e as sensações mesmo de dor, de necessidades, esse fluido vital passa pelo perispírito e vai para o corpo, entra no corpo através dos centros de força, através das absorções do corpo,
e ligando transmite essas sensações. Então, quando a morte é uma morte natural, com a extinção desse fluido vital pelo final da vida mesmo, pelo tempo que a gente tem programado para a reencarnação chega ao final, para a encarnação chega ao final, acontece a morte ou a desencarnação. Quando é dessa maneira que esvaiu-se, acabou o fluido vital, a gente cumpriu tudo aquilo que a gente veio fazer e volta, ou na velhice, ou mesmo uma morte prematura mais dentro do programado, aí tem diferenças. Por exemplo, quando é na velhice, quando ele se extingue, ou depois de passar por uma doença que vai levando, que vai definhando o corpo físico, assim, onde você vai esgotando essa energia, a morte ela não tem dor, ela é feita, ela é natural, né? Quando fala a morte natural pelo esgotamento desse fluido vital. Se esgotou o fluido vital, que é responsável por nos transmitir as sensações através do perispírito, não tem sensação. Então a pessoa não tem dor, não tem sensação. Se a morte prematura, vamos dizer assim, dentro, não é prematura, a morte está dentro de um programa, ela vai acontecer, vamos usar um exemplo, ela vai acontecer aos 35 anos, em plena vitalidade. A pessoa com saúde, mas está programada ali uma morte violenta. Então ela acontece através de um acidente de carro, por exemplo. Mas esse acidente a pessoa não tem culpa nenhuma, ele não está bêbado, ele está dirigindo normal, ele não está usando em excesso de velocidade nem nada, e acontece o acidente. Então, nesse momento da morte, é uma morte eu vejo isso muito nas palestras da Nete Guimarães, ela tem uma palestra grande que explica sobre isso, e ela vai explicando e falando nas obras onde ela se baseia para isso. Então, naquele momento dessa morte violenta, mas dentro de uma programação, existe uma dor, mas ela não é prolongada, ela é só no momento da separação, separa-se o perispírito, o corpo se separa do espírito e perispírito, desliga, e a pessoa não tem mais as sensações do corpo. E agora, quando essa morte ela é ocasionada pelo encarnado, seja por um suicídio direto, seja por um suicídio inconsciente, que a gente fala, né, aquele caso lá do André Luiz no livro Nosso Lar, que ele, durante a vida dele, tem uma vida boêmia e ele usa em excesso o álcool, as questões de sexo, tem outras questões também que ele usa de maneira que ele passa por aquilo de maneira inconsequente, desequilibrada, e nisso ele adquire uma doença, se eu não me engano, acho que é a sífilis, né? E ele desencarna devido a essa doença. Chega no mundo espiritual, ele vai para um umbral. E lá todo mundo trata ele como suicida, e ele fica indignado com aquilo, que ele não entende, ele não compreende que ele se suicidou, ele se compreende vítima de uma doença. E lá ele sente, você vê que ele tem ele fica todo barbudo, maltrapilho, e sente fome, sente sede. Até tem a cena que ele está tomando aquela água podre ali do pântano, lá onde ele está, lá no umbral. E depois de 8 anos, se eu não me engano, não lembro o tempo exato, depois de um tempo, aí ele consegue melhorar um pouquinho a sintonia mental dele, e ele consegue pedir por ajuda e ver quem estava ali. O tempo todo a mãe dele ajudava ele, tinha outros que ajudavam, mas ele não conseguia ver. A partir desse momento que ele esgota toda aquela energia vital que ele tinha, aquele princípio vital que ele tinha, e ele pede por ajuda, ele recebe essa ajuda e é resgatado. Então, por que ele teve que ficar 8 anos? Porque foi o tempo que ele precisou. Tem algumas obras que falam que o umbral funciona como um filtro. Lá o ser extingue com mais rapidez aquela energia vital para poder compensar o tempo que ele teria que continuar aqui para cumprir a missão dele na Terra, encarnado, na Terra ou em outro lugar. Então, essa energia vital que transmite as sensações ao corpo, estando ligada ainda ao corpo devido a ele ter por alguma irresponsabilidade ou por alguma agressão à lei, vamos dizer assim, se ele, por algum descumprimento da lei, ele desencarnou antes, ele precisa passar por ele tem que esvair essa energia. Essa energia é uma coisa que é física, é dele, ele foi programado com aquilo,
Então, nesses locais, ele vai dar vazão àquela energia, vai extinguir aquela energia para depois ser socorrido. Então, o espírito ligado ao corpo pelo fluido vital presente sente todas as sensações e necessidades do corpo físico, dor, fome. Ele pode, em alguns casos, ele pode até presenciar e sentir a decomposição do corpo. E mesmo depois do corpo decomposto, ele continua ainda sentindo a fome, sede, frio. E agora, estudo aí, tudo isso vai depender. Esse tempo não tem como dizer, ele tinha que viver. Ele desencarnou aos 40 anos por um suicídio, ele teria uma programação até 80, então ele vai ficar 40 no umbral. Isso aí vai depender muito da situação, quando falei da situação mental dele, de como é que ele vai aceitar aquilo lá, de como é que ele vai vivendo aquilo lá, mas um período ele vai ter que passar, porque, como eu falei, é físico, ele vai ter que dar vazão àquela energia. As sensações, quando a gente atende, isso aí, como que isso entra no nosso trabalho? É quando chega lá um irmão reclamando que está com mutilação, que está com queimadura, que está com lesão, que está com dor, que está sentindo muito frio, que está sentindo muita fome. Isso tudo é ligado a isso que eu falei anteriormente. Agora, os vícios. Nosso trabalho de segunda-feira, na nossa casa espírita ali, é muito dedicada uma parte do trabalho aos viciados, aos suicidas. Então, os vícios. Com a morte do corpo físico, o viciado ali, quando ele vai para o mundo espiritual, ele continua, se ele foi antes, se ele está ainda ligado a tudo aquilo que a gente falou, ele continua sentindo as necessidades daquelas sensações do vício. Só que ele não tem mais o corpo para sentir aquelas sensações. Então, como é que ele faz? Esse espírito ele vai procurar no mundo físico algum encarnado que esteja em sintonia com ele. Então, por exemplo, por isso que a gente fala muito que quando é vício, geralmente não é uma obsessão, é uma obsessão, porque acontece isso, mas é um companheirismo entre os dois ali. O encarnado tem aquela necessidade também, vamos dizer assim, um vício simples, que é o fumo. O encarnado tem a necessidade de fumar, porque ele é viciado no fumo, e ele tem ele está numa vibração, uma faixa de vibração ali, de uma sintonia que o liga a um desencarnado. Esse irmão desencarnado aproxima, ele consegue ali, como eu vou dizer, ele consegue se impregnar daquela energia vital do encarnado. E quando o encarnado faz o uso do cigarro e sente a sensação, o prazer do fumo, o hospedeiro ali, o espírito que está ali, aproximou dele por aquela razão, ele também consegue sentir essa sensação. E ele sentindo, ele divide literalmente com o encarnado. Então ele sente aquela sensação, aí entra a obsessão dele instigar o encarnado a fumar mais, a ter mais, a procurar mais o cigarro, para ele sentir mais aquela sensação. E até também é tirado uma das citações de Anete Guimarães. Ela fala que aí o encarnado fica com prejuízo, né? Ele tem a metade da sensação, porque metade dividiu com o hospedeiro, com o parasita ali, e tem o dobro do prejuízo, porque todo o cigarro que passou pelo organismo dele causou um malefício ao organismo. Só que ele sentiu a metade da sensação e a outra foi para o espírito, a mesma coisa na bebida. Então ele precisa desse hospedeiro. Sem o hospedeiro, ele não tem como ele sentir essas sensações. Essa energia vital, quando ela é dividida nesses casos de vício, causa também um desgaste muito grande para o encarnado, porque essa energia que está sendo dividida com o hospedeiro ali, com o parasita, essa energia, além dela servir para passar as sensações do corpo perispiritual, do corpo físico para o perispiritual e para o espírito, ela também transmite do fluido cósmico universal, ela transmite ao perispírito e o perispírito ao corpo físico a energia vital para manter
todo o nosso sistema celular, todas as células, todo o nosso vigor, vamos dizer assim. E quando acontece esses tipos de simbiose, de obsessão, essa energia que está sendo usada, que ele está puxando aí, que o hospedeiro está puxando para sentir as sensações, ela está deixando de nutrir o corpo físico do encarnado para manter ele em vigor. Então, também é por isso que vem muito aquele negócio de vampirismo. Não é que ele está sugando o sangue do encarnado, ele está sugando a vitalidade. É um vampirismo, mas não o sangue, é a vitalidade. E uma das causas, assim, que é uma doença que apresenta muito, uma doença que apresenta muito entre os obsidiados é a anemia. Por quê? Quando o espírito tira essa vitalidade, divide esse fluido vital e tira essa vitalidade, uma das primeiras células que sente a falta dessa vitalidade são exatamente as hemácias, devido à sua constituição física mesmo. A gente não vai entrar nisso, mas devido à constituição física das hemácias é a que mais sofre com essa perda de fluido vital. Então é onde aparece muito a anemia. Tem um exemplo, eu não vou lembrar o nome agora dos personagens, mas no livro Sexo e Destino, de André Luiz, tem lá, são duas famílias, né, que se confrontam ali no livro, mostrando os enlaces que teve ali, o que está passando. Então, um dos encarnados, ele chega em casa, se eu não me engano, acho que ele é jornalista, alguma coisa, ele chega em casa e para e senta e olha a garrafa de uísque, assim. Aí tem dois espíritos que estão na sala com ele ali, aí vai, um instiga ele, não, vamos lá, bebe, eu tô doido, pega um trago lá, quero beber. Aí ele se levanta, vai lá, põe o copo de uísque, toma a bebida e se senta de novo. A hora que ele senta de novo, aí a hora que ele toma, que causa aquela energia da bebida, as coisas, ele metaboliza, já no mesmo momento, o espírito entra ali, absorve junto com ele ali aquela sensação e mata um pouco da sua vontade. E o outro que está do lado fica desesperado, porque é um espírito viciado, como a gente atende, daquela maneira que a gente atende lá nos nossos trabalhos. Chega desesperado por bebida, por droga, seja a causa do seu vício. Aí o outro fica desesperado, porque ele sentiu ali praticamente o cheiro, o gosto e não teve a sensação. Aí o que ele faz? O encarnado senta, ele chega do lado e fala de novo ali do lado dele ali. Aí o encarnado, como se fosse uma ideia, ele admite aquilo como se fosse uma vontade dele, uma ideia dele. Ele olha na garrafa, levanta, vai lá e toma outro trago, outro gole bem ali, outra dose grande. E aí aí o outro também vai lá e sente aquela sensação. E é uma cena interessante do livro, está descrita assim, André Luiz descreve isso com tanta facilidade e com tanta riqueza de detalhes, que é como se a gente estivesse vendo, eu consigo ver a cena ali na frente, né? Então isso aí isso é um pequeno resumo que a gente fez hoje, uma pequena ligação entre esses temas. Tem muito mais coisa para a gente ver, mas por hoje é só. A gente agradece aí a paciência de vocês e a gente volta no próximo resumo com o tema perispírito, que vai ser um tema que vai demandar um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem que voltar em muita coisa aqui para poder entender o perispírito e as relações com o corpo. E aí próximo resumo vai ser sobre esse assunto. Obrigado, até mais.